Globo, arrependida de ter acabado com um banco de elenco, quer artistas fixos novamente? Interferências da Globo detonam ainda mais a novela Mania de Você? E se SBT contratar Cauã Burger para escrever novelas? Record pode voltar com o Show do Tom? Estes e outros destaques a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, um local onde a gente fala de televisão com notícias sempre checadas, apuradas e, claro, dentro de tudo aquilo que você quer saber sobre televisão e audiovisual. 3 vezes por semana tem o Vanucci Responde, e sempre aos domingos um episódio especial com um número maior de perguntas. Este é um episódio especial. E a gente vai à primeira pergunta, que é justamente do Soul Christian. Ele pergunta: Vanucci, por que o Sabadão consegue convidados com mais status de celebridade e o Domingo Legal não? Audiência e sucesso não faltam ao programa do Celso. Christian, realmente, audiência e sucesso não faltam ao programa do Celso Portiolli, ao Domingo Legal, muito pelo contrário, Está no dia em que o SBT fica na vice-liderança durante todo o dia e Celso Portiolli como talvez o principal apresentador do SBT neste momento. Ah, tem a Patrícia também, você vai dizer. Bom, realmente, tem a Patrícia, tá lá entre os grandes apresentadores. Mas Celso hoje é a figura masculina que leva o SBT. Talvez Celso e Patrícia hoje, os grandes nomes quando se fala em apresentação de programas lá no SBT. Mas é óbvio, tem o Raul Gil, tem Carlos Alberto de Nóbrega, um dos grandes nomes do humor brasileiro, enfim, tem grandes artistas lá. Mas o fato é que o Domingo Legal tem sim toda esta credibilidade do Portiolli, mas talvez uma linha editorial diferente. Outra coisa, a Virgínia, ela conhece muita gente, principalmente do mundo sertanejo. Além dessas pessoas do mundo sertanejo, ela também é uma influencer onde todo mundo quer estar perto. Para contribuir com isso é a turma do Danilo Gentili ali que produz e dirige o programa. Ou seja, tem vários componentes ali que ajudam a atrair um número maior de celebridades, de artistas e perfis diferentes de programas, mas o Domingo Legal consegue levar muita gente bacana, assim, e de status ali para as suas provas, para os seus... É que não tem tantos musicais assim, e o Sabadão tem uma outra pegada. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Guilherme Moraes. O Guilherme Moraes escreveu pra gente o seguinte: Vanucci, ao invés de exibir um capítulo menor da novela das 21 horas, às quartas-feiras, não seria mais lógico adiantar as novelas das 18 e 19, os jornais locais e o Jornal Nacional para terminarem às 20 horas e exibir o jogo nesse horário e depois o capítulo completo a partir das 22? Olha, Guilherme, seria uma operação bem complicada da Rede Globo para fazer isso. Teria que diminuir muito ali, apertar bastante, inverter esses horários, porque teria grandes prejuízos, Para você ter uma ideia, o número de televisores ligados às 8 horas é bem menor do que o das 8h30, 9 horas, Quando o Jornal Nacional começa às 8 e vai até 8h30, 15 para as 9 ali, há um prejuízo, há uma queda na audiência. Então, a ideia é que esse jornal não fique tão cedo. Para terminar às 8 horas, ele teria que começar às 7h30, numa edição muito curta, pegaria um número menor de televisores ligados. Entretanto, já digo para você, Às vezes o jornal da praça às 7h30 dá uma audiência muito próxima ali do Jornal Nacional. Não é de ruim isso daí, não. Eu gosto dessa ideia de você não diminuir tanto a novela principal, ter o futebol ali. Aliás, é uma grande luta dos times de futebol para que esses jogos aconteçam mais cedo. E aí, para adequar a grade, tem que começar ali 9h30, assim, num aperto para adequar o Jornal Nacional, a novela, os dois principais produtos, o maior tempo possível dentro deste pico de número de televisores ligados. Difícil, viu? Seria ali uma operação muito... Agora, a gente vai ver ano que vem como é que vai ser essa guerra toda, Porque a Record, pelo menos em 8 quartas-feiras, vai transmitir ali futebol num outro horário. Vamos ver como é que o telespectador reage. Mais uma pergunta, essa aqui é
do Bruno MC Barros. O Bruno diz o seguinte: Vanucci, aqui no Rio Grande do Sul temos uma ligação muito forte com a programação local, especialmente da RBS. Um dos motivos é a aproximação com o interior. Você acredita que mesmo com o avanço do digital, as emissoras e conteúdos locais terão relevância? Como fica esse panorama com a queda de audiência das emissoras cabeça de rede? Bruno, nós estamos numa grande transformação da televisão, né? E eu acho que o regional vai ser justamente o diferencial das emissoras. É justamente essa informação local, essa programação local que une identidades culturais, que vai ter muita força e que vai trazer o telespectador para frente da TV, para você ser impactado pelas notícias que interessam a você, pelos conteúdos que interessam. Óbvio que os conteúdos nacionais, produzidos nas cabeças de redes, as novelas, tudo isso é de extrema qualidade. Mas a gente quer a informação local. E a gente gosta muito de ouvir o nosso sotaque, de ouvir a nossa cultura. O Rio Grande do Sul, talvez Rio Grande do Sul, Goiás tem muito disso também, o Pará tem muito disso. A televisão é muito diferente. E no Rio Grande do Sul, especificamente, vocês dão muito valor ao que é local, ao que é regional. Falo isso por experiência própria. Eu, como produtor lá do Domingão do Faustão, fui com o microfone da Globo lá para gravar alguns depoimentos em Porto Alegre. Não param. Quando você pega o microfone da RBS, aí para. Porque aí tem credibilidade. É porque aí tem uma referência. E a RBS é interessante porque os telejornais, eles rompem, né, com esse padrão nacional. Se segue um padrão local, do jeito que o gaúcho gosta, como manda a tradição. E tem uma grande audiência, né? Há uma diferença muito grande com as outras emissoras. Mas eu acho que o regional sempre vai ter muito mais força, muito mais força. Tanto que quando você começa a procurar as notícias, né, nos seus aplicativos aqui, as primeiras que você olha da sua cidade, do seu estado, depois do país. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Will. O Will diz o seguinte: Vanucci, por que as TVs argentinas têm cenários grandiosos e tecnológicos que dão de 10 a 0 nos da Globo? Não existe crise na TV da Argentina? Will, existe crise em todos os lugares porque a televisão mundial está em transformação. Só que lá na Argentina tem um cenário já estabelecido há muitos anos que é de pulverização de audiência. Não há uma audiência concentrada num único canal como é aqui no Brasil, né? Muita audiência na Globo, agora o digital concorrendo e outras emissoras com audiências menores. Lá é bem pulverizado, lá tem muita produção local, se valoriza muito isso e muito desse negócio de estudião mesmo. Às vezes o cenário não é nem tão grande, mas passa a sensação de grandiosidade pelo enquadramento que eles dão, pela dimensão, e todos ali com muito ritmo, né? com um humor muito próprio da TV argentina. Mas todos os lugares passam por esta grande transformação da TV aberta. Só que lá tem toda essa pulverização. Vamos a mais uma pergunta, Ronaldo Costa. O Ronaldo diz o seguinte: como uma TV planeja o centro de custos quando é concebido um novo programa? Precisa ter o aval do departamento comercial ou é uma decisão puramente artística? Ronaldo, lá atrás era uma decisão puramente artística, né? O departamento artístico ali criava a novela, criava os programas, falava, é isso que nós vamos oferecer. Alguém da grade ali fazia, né, junto com o artístico ali um desenho do que seria, né? E aí o comercial saía. O comercial pegava a pastinha lá e ia vender. Hoje, nos dias atuais, o comercial senta junto com a programação, junto com o artístico. Primeiro comercial e programação muito juntos ali, alinhando esse desenho, o que a programação quer oferecer e o que o comercial pode vender. E aí entra o artístico para entregar o conteúdo. Lembra da entrevista que o Silvio de Abreu deu lá no Vem Pode Chegar? Ele fala justamente disso, né? Do dinheiro estar hoje na mão do produtor e não do artístico. E isso faz toda a diferença. Agora, quando um programa começa do zero, é base zero, né? E aí você fala assim, olha, nós temos aqui tantos milhões para você gastar, monte sua equipe aí. Foi assim com o Chega Mais. O Chega Mais, por exemplo, e o Tá Na Hora foram muito desenhados a partir do que a programação queria junto com o comercial, né? E foram desenhando e colocaram muito. O Chega Mais chegou a ter 85 profissionais trabalhando diretamente no programa. Muita gente para um programa diário, muita gente mesmo. E tem trabalho? Tem trabalho. Há necessidade de muita gente? Há necessidade de muita gente, mas talvez não tanto assim. E aí, com o tempo, né, o artístico começa a perceber que o público quer alguma outra coisa que não necessariamente o que o comercial quer. Aí dá todos os conflitos que a gente já conhece.
Vamos a mais uma pergunta. Tony Oliveira. Tony Oliveira diz o seguinte: Vanucci, vejo que a TV brasileira está carente de programas humorísticos. Com a volta do Tom Cavalcante para a Record, você acha que existiria a possibilidade do retorno do extinto show do Tom? Tony, humor, ultimamente, as TVs têm olhado com muita cautela sobre o humor. Quando você vê, é o SBT com a Praça é Nossa. E aí você tem depois na TV por assinatura, né? No Multishow, você tem lá aqueles programas e tal. E a Globo agora tentando fazer alguma coisinha, retomar, né? Porque a Globo teve um problema muito sério no departamento dela ligado ao humor, teve que zerar esse departamento e começar a história tudo de novo. Isso voltou muitas casinhas nesse tabuleiro, nesse grande jogo que é fazer televisão. Mas na Record ainda não se fala muito do Tom como show do Tom, não. Mas querem cada vez mais ele no ar, porque fez muito sucesso com Acerte ou Caia. Vamos a mais uma pergunta? Davis Jerome. Ele diz o seguinte: por que a Globo, para diminuir a quantidade de capítulos das novelas, não cancela a exibição de episódios aos sábados e passa a postar num resumão semanal? As novelas hoje não deveriam passar de 130 a 150 capítulos. Davis, lá atrás se criou essa ideia de que novela tinha que ser de segunda a sábado, né? Com 6 capítulos por semana para tentar diluir os custos aí e aumentar a sua rentabilidade. Se criou essa cultura Excelsior, Tupi, mas quem criou mesmo, fortaleceu essa cultura foi a Globo, né? Porque existiam novelas na Excelsior e na Tupi que eram de segunda a sexta-feira, no sábado era uma outra programação, e para diluir custos se colocou ali no sábado. Como cai o número de televisores ligados, a audiência é menor, é aquele capítulo em que você repercute alguma coisinha da sexta e tenta abrir uma janela para o capítulo de segunda, de uma forma que o público não perca nada da história principal. Pode reparar, são capítulos ali de passagens, como se diz, né? O fato é que Record e SBT já fizeram isso, né? Capítulos de segunda a sexta com reprises aos sábados e deixaram até de colocar reprise no sábado. Porque aí tem a audiência cai mesmo com o resumão, né? Ou não segura, dá menos do que o sábado, que já é a menor audiência de uma novela da Globo, né? De segunda a sexta-feira tem um desempenho, no sábado a audiência é muito menor, porque há um número de televisores menores ligados, né? Então o fato é que talvez seja uma solução você não só diminuir o sábado, mas principalmente raciocinar que uma novela pode ser contada com um tempo menor. Contada com um tempo menor precisa ter menos cenários, menos personagens, tentar deixar mais dinâmico para a conta fechar. Mais uma pergunta? Lu Amaral. Ela diz o seguinte: Vanucci, por que a audiência do Rede TV News está tão baixa? Não é a primeira vez que o telejornal zera no Ibope. Amanda Clay está de saída da emissora e indo para a Globo News. Pergunta ela. Movimentação da Amanda Clay, não sei, eu sei. A única coisa que eu posso dizer para você é que a Amanda Clay é uma das jornalistas respeitadas no mercado. Todo mundo gosta muito da posição dela e como ela se colocou recentemente no rádio, como ela se coloca na televisão, nos debates. Enfim, gostam muito do profissionalismo dela, respeitam muito. Então, bem capazes de estarem de olho nela. Vou checar isso. Em relação à programação da Rede TV, o Rede TV News recebe de nada e entrega para nada, né? Então é óbvio que a audiência vai ser baixa. Por que eu falo de nada para nada? Porque depois tem igreja, antes tem os sorteios. Então fica ensanduichado naquilo de um programa que vem traçado para um programa que traça, que são os programas religiosos. Eles caem a audiência, não tem como. É uma audiência muito pequena. Por isso que eu falo aqui para vocês que vender a programação num primeiro momento parece muito interessante, porque entra dinheiro. Mas dá um estrago grande na emissora, dá um estrago grande na grade. Retomar esses horários fica cada vez mais difícil. A gente vê aí que a Rede TV vendeu as quartas-feiras, TV Fama não terá mais as quartas-feiras. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Léo Tá Ligado. O Léo Tá Ligado diz o seguinte: Vanucci, por que o SBT não contrata o Cal Hambúrguer para escrever novelas na emissora com uma pegada infantil ou familiar? Léo, um bom nome que você lembrou. Cal Hambúrguer é um dos excelentes diretores, é um dos excelentes escritores dessa dramaturgia infanto-juvenil, né? Conhece muito bem esse público, principalmente esse público adolescente, familiar ali. Fez muita coisa na TV Cultura, fez temporada do Malhação, as Fives, foi derivado ali, né, do trabalho dele. Enfim, muita coisa boa ele fez.
realmente é um nome que pode agregar muito na dramaturgia do SBT, e você traz uma questão muito importante. Eu acho que está na hora desse revezamento, né? É bom a dona Iris ser talvez a supervisora, sempre a orientadora ali, uma referência na teledramaturgia, mas você ter 2, 3 autores trabalhando ali para ter uma variedade de textos. E pode continuar no público familiar, como eles dizem, né? Talvez olhando um pouquinho mais do adolescente para cima, porque realmente a Caverna Encantada está com um índice muito baixo, esperavam mais. Vamos a mais uma pergunta. Ricardo Pontes, ele diz o seguinte: boa noite. Segundo alguns sites, a Globo tem interferido muito no rumo de Mania de Você. Eu particularmente adoro a novela. A audiência está ainda em baixa, não sei se irá subir. Porém, você não acha que essas interferências na história podem fazer com que o autor, João Manuel Carneiro, deixe a Globo? Olha, Ricardo, essa é uma questão bem delicada que você traz aqui para o Vanucci Responde, porque é óbvio, né, que a Globo, né, ou qualquer outra empresa produtora de audiovisual no mundo tem os seus supervisores, tem as suas metas, tem as suas linhas editoriais, e realmente os autores, né, os diretores, se submetem a essas diretrizes e até a uma avaliação ali dentro. Chega um trecho de filme, analisam ali os executivos da Disney se aquilo vai, não vai, se tem que cortar, não cortar, refazer. Enfim, faz parte do processo do audiovisual, né? Mas o que está acontecendo em Mania de Você é que sim, a novela já é acelerada, estão cortando muito. Eu sou testemunha do que está acontecendo. Às vezes a gente recebe o resumo dos 6 capítulos da novela e aí na segunda-feira já vem ali, ó, atenção, alteração dos capítulos. E estão mandando 3, 4 capítulos e você vê que realmente tem muita coisa que vinha na versão anterior que está sendo acelerada, né? Cenas, trechos previstos para o capítulo da quinta-feira entrando na terça, por exemplo, porque aceleraram bastante a novela. Então isso prejudica um pouco a novela. Isso faz com que o autor também fique perdido nesse tiroteio, né? Agora a novela é isso mesmo, você trabalha com uma frente e ao mesmo tempo você administra a reação do telespectador. Esses autores estão preparados para isso. Então, eu não acredito, como você falar, esse é o motivo para o João Manuel Carneiro ele tomar a atitude de sair da emissora, porque ele sabe que é essa pressão. Mas uma pressão como essa faz com que diminuam as expectativas, né? Aí você não tem como, né? A novela fica tão perdida, tão remendada, com tantos olhares, que perde um pouco a essência autoral e às vezes quem está comandando ali, perde o fio da meada. Mania de Você é uma boa novela. Tem gente que fala, não, Vanucci não é uma boa novela, não tem enredo suficiente, não tem enredo interessante, João Manuel tá perdido. Eu gosto das premissas ali, mas a execução não está ao meu agrado. Vamos à última pergunta desse episódio. Essa última pergunta é do André Luiz e ele fala o seguinte: Vanucci, tenho visto que a Globo chamou alguns artistas mais velhos e famosos para as novelas. Será que a Globo percebeu que seu maior erro foi se desfazer do grande elenco? Além disso, vi que a Globo estuda aumentar o tempo de exibição da novela na TV e no Globoplay para não perder mais público. A queda de audiência acontece porque já não vemos os grandes artistas ou porque o público está no Globoplay? André, a queda de audiência acontece por uma soma de fatores. Entre elas, porque a audiência está pulverizada, você tem mais emissoras de TV, você tem o digital, você tem muitas possibilidades. E o digital trouxe aquilo de você poder assistir depois, por isso que a Globo quer cortar um pouquinho ali o Globoplay, nesta margem de tempo do Globoplay, entre a novela na TV e a novela no Globoplay, justamente para fazer você assistir na TV e o número engordar na TV, porque o impacto continua alto. Mas, quando você olha só a TV aberta, a audiência está menor em relação a outras produções. Isso é fato, e não tem como. Acontecerá isso cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, também a Globo viu nas pesquisas que as pessoas estão reclamando. Falam, pô, eu não conheço mais ninguém. Né? Vocês fizeram uma transição muito rápida, porque sempre foi feita a transição. Né? Sempre teve essa transição de elenco, aposta no novo, ator que entra, uma atriz que deixa de ser protagonista porque ficou mais velha e entra uma outra que vai ser protagonista. Sempre foi assim. Mas dessa vez está muito acelerado a troca. Tinha elenco que você não conhecia ninguém. E agora está voltando esse pessoal. Fora isso, a Eliane Giardini disse uma outra coisa importante, né? Que os autores da Globo têm um sério problema de etarismo. Então,
Tá tudo isso aí nesse balaio que faz com que a audiência das novelas já não seja mais a mesma. Bom, este é o Vanucci Responde, um episódio especial com mais perguntas feitas essas perguntas por vocês através das minhas redes sociais, através do espaço aqui no vídeo mesmo, né? Para você mandar nos comentários, você pode colocar lá a sua pergunta ou no portal Alta Definição com Vanucci. Aqui no canal do Vanucci você tem a coluna do Vanucci, você tem a edição da noite, o Vanucci Responde, super live, entrevistas, conteúdos especiais, a revista de sábado, enfim, muita coisa para você se informar sobre televisão e audiovisual. Eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.